Olá, meu nome é Débora Varela. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, que é um tema muito importante hoje para trabalhar, né? Então, a gente vai, durante essa aula, tem muita coisa para conversar, mas a gente explorar algumas coisas desse tema, né, de risco e de crédito, tá certo? Mas eu confesso a vocês que é bastante coisa, e para quem quer aprofundar no assunto, eu indico você ler alguns autores que falam sobre essa área, né? E de mercado financeiro, principalmente, né? Mas a gente vai estar tratando esse tema aqui e eu preparei um material, é um pouco longo, mas a gente vai pegar as partes mais interessantes desse material, tá certo? Vou colocar aqui para vocês. Eu sou economista, né, de formação, tenho uma especialização em gestão da qualidade, em gestão de contas públicas, e o meu mestrado em administração, com foco em operações de crédito, né? Operações de crédito de longo prazo. Então, a gente vai estar conversando sobre isso. E qualquer coisa, quando vocês precisarem, né, podem entrar em contato para a gente conversar mais sobre esse assunto, tá certo? Quando a gente fala de risco, né, vem a primeira coisa na nossa cabeça é a probabilidade de perigo, né? Perigo de acontecer alguma coisa. Isso aí é arriscado, né? Não vai não, né? Então, essa probabilidade aí de insucesso, de alguma coisa acontecer, ou de um empreendimento aí não vingar, né? Não dar certo, um negócio não dar certo, quer seja por um evento que pode acontecer, né? Porque probabilidade de um evento acontecer é exatamente o conceito de risco, né? Isso quer dizer o quê? Isso não ocorre necessariamente, não depende necessariamente ou exclusivamente da vontade dos interessados. E pode ser uma causa externa, né? Uma externalidade que vai ser negativa, vamos dizer assim, e você tende com ela a perder alguma coisa, certo? Então, a grande questão aqui é se risco é a probabilidade de um evento acontecer desfavorável, então isso vai fazer o mercado financeiro perder dinheiro, tá? Então, ele é uma das principais resultados de investimento B3, né? Então, o que acontece? A Bolsa de Valores brasileira acontece. A B3, ela é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro, né? Então, o que acontece? Quando as empresas elas abrem o capital dela, quando as empresas abrem o capital dela, elas abrem esse capital, né? E elas vendem parte desse capital, vende parte desses, vamos dizer assim, parte da sua empresa, né, para o mercado. Então, no mercado financeiro, no mercado financeiro, a B3, que é Brasil Bolsa Balcão, né, o significado de B3 é isso, é que é um mercado que compra e vende, né, ativos financeiros de empresas ou partes de empresa, para qualquer pessoa que quiser comprar, né, e hoje está super acessível comprar ações na B3. Então, as empresas têm um capital aberto para o mercado, né, e elas são negociadas aí na bolsa. E aí a grande questão aqui é que nem todas as pessoas estão, né, propensas ao risco, né? Porque existem aí várias variáveis que interferem no risco. Tem um risco de preço, ou seja, há uma grande variação aí inesperada do preço de um produto no mercado. Ela oscila demais esse preço.
daquela mercadoria, né? O risco natural de enchentes, terremotos. Então, eu tenho várias origens aí do risco, né? O risco da taxa de juros, a taxa de câmbio aumentar. Eu tenho uma elevação, então uma redução que não estava prevista aí, né? E aí isso afetou minhas negociações. O risco de inadimplência, por exemplo, de não receber o pagamento do produto ou do serviço. O risco de falhas humanas também acontece, né? Por um erro dentro de um processo. Então, o risco, ele é inerente, vamos dizer assim, ele acontece o tempo todo, né? E tem várias variáveis que o afetam. E a ideia do risco, no contexto da teoria, né, de gerenciamento de carteiras, pode se resumir que é a incerteza sobre o recebimento desses resultados no futuro, entendeu? As expectativas que a gente tem de captar nossos recursos, né, através dos investimentos, nós temos aí a possibilidade disso não acontecer, que é um risco, né? O retorno, ele é definido como um total de ganhos, né? Qual que é o retorno que eu vou ter se eu investir R$ 100 na bolsa, né? Ou seja, existe uma expectativa de que eu capitalize o meu dinheiro, mas eu posso não capitalizar, né? Então, a ideia do risco-retorno é que quanto maior for o risco, a tendência é que o retorno vai ser maior também. E aí, estatisticamente falando, o risco ele é considerado uma medida de dispersão, né, do retorno de um ativo em relação ao que se espera dele, ou seja, a sua variância, né? Então, para quem já estudou estatística vai lembrar disso aqui, né? O desvio padrão, é, a variância é a raiz quadrada, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, e aí a grande questão aqui é que eu vou perceber durante o tempo de vida, né, daquela ação, como que ela se comportou no mercado, né? Como que ela vem se demonstrando no mercado. Por exemplo, a Via Varejo aí, nessa data aí, 9 de dezembro de 2019, tá? Ela estava 10,24, hoje ela está, o preço dela está mais alto, né? Ela está mais alta no mercado. E aí, a grande questão como que eu faço para analisar uma ação dessa? Né? Eu tenho que estar atenta ao mercado, né? O tempo inteiro, né? Então, eu tenho que... Como é que eu vou saber se eu vou comprar ou vender uma ação? Eu tenho que fazer uma análise estatística, uma análise gráfica daquela empresa, uma análise fundamentalista também, né? Checar os balanços dela, saber se ela é confiável ou não. E aí, os investidores fazem essa combinação de risco-retorno. Eles precisam entender, tem que saber quem eles são primeiro. Eles são propensos ao risco, se eles são ao risco, se eles são indiferentes, né? Esses investidores, o que você é? Você está preparado para gastar seu dinheiro na bolsa? Não só na bolsa, em qualquer investimento que tenha um risco elevado, né? E aí existem cálculos, né, que é, você checa quanto que vale o retorno de uma ação. Então, a grande questão aqui é você fazer essa análise dos retornos, sabe? Checar o histórico dessa ação, checar como ela está no mercado, como ela tem se comportado no mercado, tá? Porque existem vários tipos de risco, né? Como o risco de mercado, que é o risco sistemático, que a gente chama, o risco operacional, o risco de liquidez, o risco de crédito, né? Então, no risco de mercado, eu tenho uma expectativa aí, né, do próprio mercado, de acontecer ou não algum evento, né? Ele é definido como potencial resultado negativo, definindo as mudanças dos preços ou parâmetros do mercado. É o constante potencial que a sua carteira de título tem quando ela sofre perda por causa das flutuações do mercado. Então, o preço do mercado, ele é muito volátil, né, por causa da oferta e da demanda. E aí, os fatores de risco de mercado, os mais relevantes, por exemplo, no mercado de ações, é o preço das ações. Mas, no mercado também tem aí outras variáveis que afetam o risco, né, que é a taxa de juros, a taxa de câmbio, o preço das commodities, ou seja, esses 4 fatores aí, pelo menos, eles são chaves,
né? São fatores chaves por conta da pressão de mercado. O mercado é a volatilidade. As coisas flutuam, caem, enfim. O importante que são os produtos que funcionam como matéria em grande escala. Então, a mercadoria escala, e isso que é final, ponto de ser grande escala, é o preço do produto dela no final, né? O preço final. Então, os produtos de qualidade, aí, né? Onde é o café, enfim. Na B3 eu tenho o açúcar, etanol, né? O café, certo? Isso interfere, o mercado interfere nisso, né? Outro risco é o risco operacional, né? Que afeta a empresa, a operação da empresa. Então, é a possibilidade de perda por causa de uma falha, uma deficiência, inadequação dos processos internos, tá certo? Então, o risco operacional, ele é definido aí pelo Banco Central como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, né, da empresa. Uma deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas da organização, tá certo? E aí tem três tipos aí de riscos operacionais, que no caso é o risco organizacional, o risco da operação e o risco pessoal, né? Esse risco organizacional, ele está muito ligado ao fluxo de informações, à gestão, né? É a organização mesmo, tá? A responsabilização dos seus funcionários. Já o risco de operação, ele está muito ligado, vamos dizer assim, aos fatos, aos processos internos, né? A operação como ela acontece. E o risco pessoal, aí eu trato já os recursos humanos, né? Como as pessoas estão motivadas dentro da organização, tá certo? Enfim, isso é risco operacional, porque depois vem o risco de liquidez, né? A liquidez é a capacidade de transformar aquele produto, aquele bem em dinheiro o mais rápido possível, né? Então, quando você tem a incapacidade de liquidar ou de transformar esse ativo, né, em dinheiro o mais rápido possível, ou seja, vender mais rápido ou passar para frente, você tem um risco, né? Então, a instituição, ela não é capaz de honrar suas obrigações, né, em horas inesperadas, por exemplo, porque os ativos dela não têm liquidez, né? É diferente você ter um apartamento e um carro. O que é mais fácil você vender? O que é mais líquido? Quem tem mais liquidez? O carro ou o apartamento? Então, o carro é mais rápido de você vender do que um apartamento, né? Uma casa, um imóvel. E, por fim, o risco de crédito, né? Que é o risco que você tem pela possibilidade de, quando você empresta um dinheiro para alguém, você não ter o dinheiro de volta, né? Define-se como risco de crédito a possibilidade de perda resultante pelo não recebimento de valores contratados junto a clientes em decorrência da incapacidade deles, né, de honrar suas dívidas, entendeu? Então, para o risco de crédito, é importante a gente entender que existe um sistema financeiro nacional, não é, no Brasil, e esse sistema financeiro nacional é dividido em três partes, né, onde eu tenho os órgãos normativos, como o Conselho Monetário Nacional, eu tenho os órgãos executores, que são os bancos, por exemplo, a Bolsa de Valores, eles executam, né, e os órgãos supervisores, como o Banco Central e a CVM. Isso é importante, eu estou falando aqui só o lado esquerdo aqui da tela, porque é o que a gente está usando mais, né, para a gente estar trabalhando o risco de crédito, tá certo? E aí, para você decidir, né, a decisão do crédito aí, para você emprestar ou não recurso, ou então pedir emprestado o recurso, essa decisão, ela está muito ligada às questões, vamos dizer assim, do que você realmente, do seu planejamento, né? Como é que você vai conceder ou como é que você vai obter o crédito? Então, dependendo desse olhar, né? Qual olhar que você está tendo? Você está pedindo dinheiro emprestado ou você está emprestando? Porque se você está emprestando, você precisa começar
a olhar, né, a saber como é que você avalia aquelas pessoas que você está emprestando dinheiro, que pode ser que você não receba de volta, né? Então, a avaliação do crédito, ela coloca em jogo uma decisão que vai ser tomada hoje, né? Que ela vai, com certeza, trazer consequências no futuro. Quer seja você ganhando mais dinheiro, né? Porque a pessoa vai devolver a um juros especificado no contrato, quer seja você perdendo dinheiro porque essa pessoa vai ficar inadimplente com você. Então, a avaliação da concessão do crédito, ela deve ser feita com um exame detalhado do risco de cada pessoa que está pedindo empréstimo para você. Então, a própria origem, né, da expressão crédito significa confiar. Será que você confia, né? Você tem certeza que aquela pessoa vai honrar o compromisso com você sabe, de pagar tudo que está devendo você, né? Então, a própria origem da exposição de crédito significa confiar. E assim, todo crédito baseia-se na confiança, ou seja, na esperança que o devedor pague, que ele honre no futuro a dívida que ele contraiu com você. Então, existe aí uma classificação de risco de crédito, né? As agências de classificação de risco, existem várias agências, né, de classificação de risco, e essas agências, elas fazem, vamos dizer assim, o ranking, elas ranqueiam, né? Existem sistemas específicos para esse ranqueamento que essas empresas montam, e os bancos, eles têm esse ranqueamento, né? Então, eles traçam o perfil, né? O sistema traça o perfil, pergunta algumas coisas para a gente, né? E traça o perfil e checa se você vai ser um bom ou mau pagador. Porque se você vai ser um mau pagador, ele não tem obrigação de emprestar dinheiro a você, né? E aí vai ser indeferido o seu crédito, vamos dizer assim, tá certo? Então, essa classificação, por exemplo, existe uma escala, né? Será que aquelas, vamos dizer assim, a agência de classificação de risco, ela vai dizer se você tem total qualidade, é um bom pagador, ou se você é questionável, né? Lá embaixo, tá certo? Então, a regulamentação da classificação de risco de crédito, né, nas operações do Brasil, tem um modelo aí. Ela contempla a situação econômico-financeira, o grau de investimento, se for de uma empresa, por exemplo, ela vai analisar a capacidade de geração de resultado, o fluxo de caixa, a administração, a qualidade, o controle, pontualidade e atraso de pagamento, aí não só para pessoa jurídica, mas para pessoa física também, contingenciamento, plano de contingenciamento, qual o setor de atividade daquela empresa, né? Por que isso acontece? Porque lá na Basileia, Suíça, né, perto da França, Alemanha, o que acontece? Porque aí um evento que definiram regras aí, né, impostos aí a todos os bancos do mundo, justamente para dar mais segurança aos bancos, né, ao sistema bancário mundial. Então, esse conjunto de acordo que foi feito, por isso o nome Acordo de Basileia, ele foi feito para prevenir os riscos de crédito, né, das operações de crédito, tá certo? Dentro do sistema financeiro, tá certo? Mundial. E aí, a gente tem aí até hoje, né, vários acordos firmados, né, Acordo de Basileia firmados, e dentro desse acordo, como, né, tem pelo menos 3 acordos de Basileia firmados, e dentro de cada um, né, alguns pontos foram discutidos, tá? Por exemplo, o capital regulatório, o índice mínimo de capital de cobertura de risco, os fatores de ponderação ao risco de ativos, o capital mínimo, o fortalecimento do processo de supervisão, né, ter uma disciplina de mercado, tá certo? A gente já tem o 2.5 e o 3, né? Ou seja, a gente tem já vários acordos de Basileia, por exemplo, o 3, né? Ele está muito relacionado aí em triplicar as reservas de capital, né? Para os bancos protegerem suas reservas, tá certo?
E aí a avaliação de risco de crédito vem, né, por conta do Acordo de Basileia, para mitigar o risco nas operações de crédito, ele vem para justamente você checar para quem que você está emprestando. Você não pode emprestar para qualquer um, porque senão você corre muito risco de não receber o dinheiro de volta, né? Então, a avaliação de risco de crédito ele é o reflexo da multiplicidade, qualidade e origem das informações disponíveis para o analista de crédito. Então, o que acontece? Existem vários métodos de avaliação de risco de crédito, como a ficha de crédito, o credit scoring, o risk rating, tá? E cada uma delas tem a sua metodologia, como a ficha de crédito, por exemplo, você vai responder, né, várias perguntas, vamos dizer assim, que o gestor do banco vai perguntar para você, como a idade civil, informações negativas, ele vai saber se você tem a idade, as fontes de rendimento, né? E aí ele vai preenchendo o valor do patrimônio, garantias de crédito, se ele tem, e ele vai preenchendo aí vamos dizer assim, um formulário, tá? E no final desse formulário, dessa ficha, né, vamos dizer assim, ele vai saber se você tem, se é positivo ou negativo emprestar para você, né? Essa é a ideia da ficha de crédito. Porque depois da ficha de crédito tem um método credit scoring, né? Super utilizado no mercado financeiro. E aí, no final, você vai ter uma classificação de bons ou maus pagadores, né? E o método Risk Rating, ele já vai ter aí uma classificação, vamos dizer assim, né, de risco, né? Ele vai determinar um valor, uma nota no final, tá? E essa análise de crédito, ela inicia com o C do crédito mesmo. A literatura fala muito disso, né? Então, o caráter, a capacidade, o capital, as condições, colateral e conglomerado são muito analisados para você fazer um empréstimo, né? Vamos dizer assim, para você emprestar o dinheiro. Ou seja, o caráter e a vontade de determinação para cumprir os compromissos assumidos. Será que a pessoa honra os compromissos? A capacidade, a habilidade, a competência empresarial. Será que aquela empresa tem competência, né? Os aspectos técnicos e administrativos e comerciais daquela organização. O capital é a partir do... Como é que está o patrimônio daquela empresa, né? Será que eu devo ou não emprestar para eles? As condições está muito ligado, vamos dizer assim, ao próprio mercado, né? Ou seja, será que está na hora de emprestar, vamos dizer assim, para aquele setor econômico, né? Aquela atividade econômica, por exemplo? O colateral é uma avaliação de capacidade acessória, né? Ou seja, é como se fosse uma garantia, né? Um aval que você vai receber. Já o conglomerado é quando você tem várias empresas, né? Uma holding aí, e aí você não olha só para uma, né? Uma está pedindo dinheiro emprestado, mas só que ela faz parte de um conglomerado, ela faz parte de uma holding. Então, você tem que olhar para o grupo como um todo, e não só para uma das empresas do grupo, tá? E aí, depois, vem um negócio chamado taxa de juros do mercado, que ela compromete muito esses seis do crédito, né? Por quê? Porque, dependendo da taxa de juros do mercado, ela pode, vamos dizer assim, influenciar, né, essa capacidade que essas organizações têm de se endividar. Essa parte de mercado eficiente aqui, eu vou passar porque a gente não precisa explicar para vocês agora, é o risco e retorno. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, não custa nada eu explicar, né? O que é um mercado eficiente, né? Já que eu falei de taxa de juros, é um mercado, vamos dizer assim, onde tudo está bem, né? A hipótese do mercado eficiente, principalmente na Bovespa, na B3, no caso, né? Onde a oferta e a demanda, né, se encontram e há equilíbrio de mercado, vamos dizer assim.
Eu tenho uma busca de lucro, eu tenho uma competição, eu tenho uma coleta e análise de informações, as informações são fiéis, fidedignas e é disponível para todos, tá? E o que acontece? O mercado é eficiente quando as informações são disponíveis para todos. Então, eu tenho uma hipótese aí de mercado eficiente. Quando que ele é forte? Ele é forte quando todas as informações estão disponíveis para todo mundo e isso reflete no preço das ações. Mas ela é fraca quando isso não acontece, quando o preço da ação, ela reflete pelo menos o preço dela no passado. Então, o mercado vai se autorregular dependendo das informações que existem, né? Afinal de contas, no mercado de ações, o mercado de ações está muito ligado às expectativas, né, dos acionistas, tá certo? Se vai ou não investir naquela ação, se ela é confiável ou não, tá certo? Então, o que acontece? O risco e retorno, né, de uma ação, vamos dizer assim, do próprio mercado. Se aquela ação pode ser que as pessoas investir nela ou não. É a fórmula de cálculo do retorno de variação, tá? Ou seja, a variação aí desses ativos, né? E aí, um dos princípios que nós temos dentro do mercado de ações é o princípio da diversificação, quando você distribui o investimento em vários ativos financeiros para eliminar a parte ruim, vamos dizer assim, né? Se por acaso você investiu em 5 ações, uma foi ruim no mercado, mas as 4 foram boas, então você tem aí, vamos dizer assim, um balanceamento aí, né? Uma compensação dessa perda, tá? Por isso que é importante a diversificação. E aí eu tenho a divisão entre o risco sistemático e o risco não sistemático, que é justamente, né, o risco sistemático é o risco de mercado, onde alguma coisa que acontece no mercado afeta todos eles, todas as ações, todas as empresas do mercado, como a pandemia, por exemplo, afetou o mercado inteiro, mundialmente falando. E o risco não sistemático, ele é bem específico, né, ele é diversificado. E aí o que acontece? Faço um contrato com uma empresa, te deu problema na empresa, não afeta o mercado como um todo, afete um setor, uma pandemia, tá? O princípio do risco sistemático é que o retorno esperado de um ativo depende do risco sistemático do mercado, ou seja, aquela ação, né, que aconteceu, ela vai influenciar por conta dela todo o mercado. E aí, como é que a gente mede o risco sistemático? Na estatística, né, na literatura de finanças, a gente tem um coeficiente, que é o coeficiente beta, que diz quanto que eu tenho de risco sistemático, quanto que eu tenho um mercado aí atuando, arriscando minha carteira, né? Enfim, não vou me adentrar muito aqui, porque é muito profundo isso aqui, né? Mas eu quero dizer para vocês que a recompensa e o risco, vamos dizer assim, estão muito interligados, né? A grande questão da recompensa e do risco está ligado a essa ideia do risco-retorno, né? Ou seja, quanto que eu estou disposto a arriscar para ter um retorno alto. E isso acontece muito quando você decide operar na bolsa, por exemplo, porque existem os investimentos em renda fixa e os investimentos em renda variável. Na renda variável, você tem um maior risco, mas, consequentemente, você tem um retorno maior do que na renda fixa, né? Então, essa ideia do risco de crédito, do risco e crédito, né? É trabalhar essa questão de como que eu posso operar no mercado financeiro
e mitigar meus riscos? Primeira regra, estudar muito, né? Segunda regra, acompanhar o mercado, ver as tendências no mercado, né? E nunca parar de estudar, certo? Volta para a primeira regra. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi só um bate-papo sobre risco e crédito. Tem muita coisa para estudar sobre isso, mas aqui a minha intenção é de você começar, né, a pensar sobre isso, sobre essas ideias, porque é muita coisa, é bem profundo, mas é possível a gente estudar e aprender muita coisa dentro do mercado financeiro, tá certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Estou na universidade. Quando vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é debora.varela@professor.uniateneu.edu.br, né? Contem comigo para o que vocês precisarem. Se quiserem conversar mais sobre esse assunto, estou à disposição, tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá.